Tema: Anjos que amaldiçoam as igrejas com falsos ensinos. Instituições que menosprezam o estudo das Escrituras são dominadas e usadas por Satanás, principalmente quando o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo não é suficiente e buscam novas profecias, novas revelações e cultuam os anjos, falando em vossas celebrações mais de anjos do que o próprio Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. E por não buscarem conhecimento das Escrituras, o povo se alimenta do que lhe é jogado, sem fundamento das verdades de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala através de seu verdadeiro Evangelho. Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz, e os demônios que o seguem, que são anjos caídos também. O apóstolo Paulo alertou a igreja de Corinto, naquele tempo, que suas palavras escritas nas Escrituras ainda falam às igrejas de hoje. Em 2 Coríntios, verso 4, está escrito: Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Não foi dada a ordem aos anjos para anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Essa ordem foi dada a nós, meros mortais, pelo próprio Cristo. Ou seja, anjos não são portadores de novos ensinos ou revelações que contradizem o Evangelho de Cristo. As Escrituras advertem ao perigo acerca de revelações e falsas doutrinas, ensinadas por supostos anjos. Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que é amaldiçoado. O apóstolo Paulo fez esse alerta por considerar a possibilidade de Satanás falsificar o evangelho, pois o próprio pode se transformar em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Em Apocalipse 22, 18 e 19, o apóstolo João escreveu: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Em Apocalipse 22, 18 e 19, há uma declaração a respeito do encerramento das revelações. Qualquer outra doutrina ensinada por um anjo deve ser rejeitada, pois eles trazem heresias com interpretações contrárias às Escrituras e à pessoa de Cristo. Em Colossenses 2, 18 está escrito: Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Os anjos não devem ser adorados. Os falsos mestres, em Colossos, ensinavam a cultuarem os anjos. O apóstolo Paulo combateu esse falso ensino. Um anjo exortou ao apóstolo João para que não o adorasse, em Apocalipse 19, verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cristo é superior aos anjos, e as verdades do Evangelho de Cristo e seu testemunho é o próprio espírito da profecia. Porque, se vivermos os ensinamentos de Cristo, através de seu Evangelho, o espírito da profecia se cumprirá em nós, que é a vida eterna. As instituições que não se atentarem às palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas 1, verso 8, e negligenciarem as Escrituras dando mais valor a revelações de anjos, visões e profecias que contradizem o Evangelho de Cristo,
se tornarão a mãe das seitas, que gerará filhos seitários, que sofrerão a eterna condenação. Aos que acham que as heresias não são perigosas, devem ler o que está escrito em Gálatas 5, verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não confrontar as heresias não faz de você um verdadeiro cristão, mas um verdadeiro herege, que professa a doutrina contrária ao Evangelho de Cristo. Porque há instituições que têm seus dogmas heréticos e fogem do Evangelho verdadeiro de Cristo, gerando mais seitas e filhos seitários. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. 2 Pedro 2, verso 1, 2, 3 e 4. Esse é o estrago aos que não buscam o conhecimento do Evangelho, mas buscam novidades através de anjos que trazem novas doutrinas, distorcendo o Evangelho de Cristo. Não se estruturam em Jesus, porque Jesus não é suficiente para eles. Eles gostam de pregações motivacionais, que preenchem seu ego e seus interesses. Eles querem ser exaltados para serem vistos e elogiados pelos homens. Carros, roupas, altas posições. Entram nos cultos e cada um busca seus próprios interesses, porque não sabe o significado de culto e querem negociar com Deus. O fim dos que fazem isso, a própria Escritura anuncia. A Escritura afirma que anjos existem e cremos na existência de anjos, mas devemos tomar cuidado. Anjos não trazem novos ensinos, nem podem ser adorados. Assim como no tempo da igreja primitiva, anjos podem aparecer nos dias de hoje, mas deve ser examinado com prudência, especialmente em relação àquilo que eles dizem. Porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam os escolhidos. Mateus 24, 24. Não é possível enganar os escolhidos com falsos cristos, falsos profetas, falsos anjos e falsos ensinos, porque eles conhecem a pessoa de Cristo e a sua voz através de seu verdadeiro Evangelho. Amém.